Nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma das melhores formas de se criar uma reserva de emergência que muito provavelmente você não conhece e ainda assim a gente vai alinhar princípios e valores cristãos que eu acredito que são muito importantes para você. Caso você não me conheça, eu sou Leonardo Siqueira, especialista em investimentos e também consultor financeiro. Ajudo os meus clientes a investir melhor, se planejar, sair das dívidas e diversas outras coisas. Então vamos lá, esse material aqui eu vou estar compartilhando com você no fim desse vídeo, então você pode ficar tranquilo, você vai conseguir baixar ele. Antes da gente falar da forma prática, como que a gente vai efetivamente montar ela, quais ativos, é super importante entender por que ter uma reserva. E muito provavelmente você pensou em vários motivos antes de clicar nesse vídeo e eu acredito que algum deles esteja aqui. O primeiro é importantíssimo, que é a tranquilidade, e eu consigo ver isso na minha própria vida. Antes de eu ter uma reserva e depois que eu consegui montar ela, assim, eu consegui ficar muito mais tranquilo. A verdade é que Deus é a nossa base de segurança principal, sem Ele não somos nada, e a gente nunca deve substituir Ele por nenhum dinheiro, e nem achar que somos 100% seguros só por causa disso. Mas é inegável que você tem essa tranquilidade que é importante. É importante. Ter essa reserva, essa tranquilidade que você cria, ela é essencial. Te tira de momentos de aperto, te ajuda a evitar o estresse desnecessário. Então, é um motivo muito importante. E o segundo é evitar as dívidas. Se os brasileiros tivessem mais reservas financeiras, cada um deles tivessem, eu acredito que o Brasil seria um país melhor. Sem a gente estar em tantas dívidas, sem o brasileiro ter tanta dívida. É um dos países mais endividados do mundo. Os números são absurdos. Você se questiona por quê. Tá aí um ótimo motivo. Por quê? Isso acontece. Quando você tem um valor ali reservado, é difícil você entrar numa dívida, num rotativo, num cheque especial, porque você já tem dinheiro para pagar. Você não fica zerado precisando recorrer em parentes ou, sei lá, um agiota. Você já consegue cobrir com a tua reserva. Um outro são as oportunidades. Não necessariamente uma reserva é destinado para isso, mas ajuda. E o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você queira muito um celular e o preço dele atual é R$ 5.000. Só que aí existe um desconto de que se você comprar ele à vista, o desconto é de R$ 2.000 e o preço cai para R$ 3.000. Só que você precisa ter o dinheiro ali na hora. Ou seja, se você tem a tua reserva montada de, sei lá, R$ 18.000, que seria o teu ideal, por exemplo, você consegue tirar parte desse valor, óbvio que com cautela e entendendo a estratégia, para fazer essa aquisição, não tem problema. Óbvio que você precisa, novamente, ter consciência do que você está fazendo para não prejudicar o seu planejamento, mas isso funciona, isso é muito interessante, é uma estratégia muito legal e é um bom motivo sim para você ter. E um outro é rapidez para resolver um problema. Dessa mesma analogia que eu trouxe do celular, imagina que o seu acabou de quebrar e você precisa comprar outro. Se você já tem esse valor reservado, você já consegue se livrar disso. Imagina que você não tem limite no cartão. O que você faria? Pegaria dinheiro com algum parente, com alguma outra pessoa? Você não quer passar por esse tipo de dor de cabeça, que eu sei. Então, esses são alguns motivos para ter uma reserva. E agora, como que a gente finalmente vai conseguir ir para uma parte um pouco mais prática? Como que a gente vai criar ela? É o seguinte, talvez você já tenha visto isso aqui, ó. Que geralmente uma reserva é o teu custo de vida, se você for um CLT, vezes 6, ou seja, de 6 meses, e se você for PJ, de 12 meses. Ou seja, se o teu custo de vida mensal é de R$ 3.000, 6 meses, se você é um CLT, seria 18.000. Ou seja, 18.000 da tua reserva ideal. E se você fosse PJ, seria 36.000. Só que isso não é uma receita de bolo. Não necessariamente esse é o teu valor ideal. Isso é tipo uma conta de padaria. E aí como que a gente consegue personalizar isso melhor? Como que a gente vai destrinchando, esmiuçando e chegando a valores um pouco melhores e até mais personalizado para você, por exemplo? A gente tem isso aqui, ó. Que num primeiro momento algumas pessoas podem se assustar, mas que ele é muito interessante. Explicando de uma forma bem simples aqui. A gente tem D+0, D+2 e D+30. O que significa isso? Caso você não esteja familiarizado com finanças, com investimentos. São dias úteis. Ou seja, a partir do momento que você aplica em um ativo, que você investe, quanto tempo demora para você resgatar ele, para ele voltar na sua conta. D+0 são 0 dias úteis, ou seja, você
aplicou e resgatou na mesma hora. Lembrando que são dias úteis, de segunda a sexta. Então, nos finais de semana, esses números aqui são diferentes. D+2. D+2, 2 dias úteis. Se você pede, por exemplo, no sábado, como eu falei, não vão ser 2 dias, vão ser 4 e por aí vai. E D+30, 30 dias. E como que a gente faz essa separação? A gente tem urgências, bens e desemprego. Urgências, coisas que acontecem na hora que tu precisa resgatar. Bens podem ser um celular, um carro, um computador. E desemprego, caso você fique sem a sua renda principal. Eu não queria que você se apegasse exatamente no que está aqui. Por exemplo, 10%, 40%, 50%. E o que significa isso na prática? Se você tem, tecnicamente, essa reserva de 18 mil, 10% iriam para urgências, ou seja, R$ 1.800. E por que D mais zero, né? Porque é um negócio que você precisa ali na hora, é uma urgência, você precisa resgatar. Então, R$ 1.800 geralmente para colocar aí. Bens, um celular, um carro são itens mais caros. São coisas que você precisa de um valor maior, 40%, que aí seria R$ 7.200. E o desemprego, como você tem ali seguro-desemprego, você tem rescisão e várias outras coisas, caso você seja demitido, o valor passa a ser de R$ 9.000. Um outro detalhe que eu queria acrescentar, isso aqui pode mudar, você pode colocar, por exemplo, 60% ou 80% em urgências e deixar em D mais zero se você sentir necessidade. Eu, por exemplo, não gosto dessa conta aqui, mas eu coloquei ela para você entender que ela pode ser trabalhada do jeito que você quiser. Isso aqui é mais para você ter uma ideia. Então, se eu quiser deixar tudo em 100% em D mais zero, eu posso? Com certeza. Isso aí vai de como você enxerga. Um ponto que eu queria ressaltar é que por que, né, travar o meu dinheiro em 2 dias, em 30 dias? Porque geralmente, dependendo do ativo que você coloca, você consegue rentabilidades melhores. E óbvio, não necessariamente uma reserva financeira é para você acumular um capital alto ou para você ganhar grandes dinheiros investindo. Mas se você quiser, você pode fazer isso. E entendendo isso, uma lição da própria Bíblia que fica em Provérbios, que é muito interessante, que diz: a riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Por que eu coloquei isso? Quando você está nesse processo de montar a sua reserva, uma coisa que pode acontecer, eu já vi na vida dos meus clientes, é querer apressar isso. Poxa, no próximo mês eu já quero ter ela, ou daqui 6 meses. Sendo que muitas das coisas na vida levam tempo. E você apressar, você pode acabar atrapalhando muito no seu planejamento. Agora, se você está dedicado, focado, entende a estratégia, entende o seu planejamento e quer fazer acontecer, você consegue acelerar. Mas entenda que tudo isso aqui não é da noite para o dia. E se você está vendo esse vídeo, isso mostra que você não só está consciente do que você quer melhorar, mas que você já está buscando sair dessa zona de conforto. Então, se parabeniza e não fica se sentindo mal pensando, poxa, será que eu deveria ter começado uma reserva antes? Será que eu deveria ter começado a investir antes? Provavelmente sim, mas não se apega nisso. Se apega no que você já está fazendo para mudar. E você vendo esse vídeo está mostrando exatamente isso. Então, espero que essa parte tenha ficado clara e agora sim a gente vai começar a olhar os ativos. Ou seja, pô, Léo, eu entendi que, eu sou CLT, então 6 vezes o meu custo de vida, que são 6 meses. Deu R$18.000. Então eu entendi que eu posso separar dessa forma, para urgências, para bens, para o meu desemprego. Já separei os valores. Agora, aonde que eu vou colocar o meu dinheiro? E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Eu separei 4 opções aqui. Opções macro, não são ativos específicos, até porque eu não estou te recomendando nenhum investimento nesse vídeo. É 100% educacional. A primeira opção são CDBs. O que são CDBs? É você emprestar dinheiro para o banco. Certificado de depósito bancário. Você empresta dinheiro para o banco e ele te paga juros de volta. E a gente tem diversos CDBs de diversos bancos diferentes. Esse aqui é o site do Investidor 10, que é muito legal. E você pode ver que ele já mostra, CDB Banco Guanabara, e aí mostra aqui a rentabilidade. Por exemplo, é 15% ao ano, 15,61%. Só toma cuidado com isso aqui, para você ver o risco financeiro, se ele é baixo. Se ele é alto, você consegue ver através dessa réguazinha aqui. E tem várias informações, o distribuidor, o emissor, o prazo, que é importante. E você consegue ver se ele é pré-fixado, por exemplo,
se a taxa ela é pré-fixada e se você só consegue resgatar aqui, ó, no vencimento. Ou seja, esse ativo aqui, esse CDB, você só consegue resgatar em 2032. Tá falando aqui, liquidez no vencimento. Mas você consegue vendo várias opções interessantes. Só toma cuidado também com a qualidade do banco que você está investindo. Geralmente bancos maiores são bons, mas eles pagam menos. E aí vai do risco que você quer tomar. Então, CDBs são uma forma interessante. E aí você tem outra, que é o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? Você tem primeiro o programa Tesouro Direto, que é um programa do governo para ajudar a financiar a parte da dívida pública. E você tem o Tesouro Selic, que é um investimento específico, que geralmente ele tem uma alta liquidez, ou seja, você consegue resgatar ele rápido, como a gente tinha visto, geralmente D+1. Ele paga a taxa Selic, que no momento desse vídeo está em 15%, ou seja, apliquei R$100, no final eu tenho, teoricamente, R$100,15, só que aí você tem alguns descontos de imposto de renda, mas você consegue vir aqui e fazer algumas simulações para fazer o quanto que você consegue ganhar de rendimento. Você coloca 1.000, 10.000, 18.000, é uma opção interessante também para você estar vendo. E o programa Tesouro Direto tem vários outros tipos de ativos. Você tem pré-fixado, IPCA, Tesouro Renda Mais também. Fundos de renda fixa também é uma ótima opção que eu tenho. Todos esses aqui, CDB, Tesouro Selic, eu tenho. Eu gosto bastante. O último eu também utilizo. Mas vamos lá, fundos de renda fixa. É você praticamente colocar o seu dinheiro. Imagina um lugar onde várias pessoas querem colocar o seu dinheiro para que um cara super inteligente consiga administrar. É mais ou menos isso. Ou seja, você coloca o seu dinheiro num fundo para um gestor, ou seja, uma pessoa especializada no mercado, por exemplo, de renda fixa, que você tem vários tipos de fundo, né? Multimercado, de ações, mas ele vai conseguir gerir o seu dinheiro e ele, óbvio, vai cobrar uma taxa de administração para ele cuidar disso, mas você não vai precisar ficar olhando toda hora o mercado ou fazendo esse tipo de coisa porque ele vai cuidar para você. Você só precisa olhar o fundo, se o fundo está tendo um bom desempenho e se ele tem uma boa qualidade. E tem o site aqui do Mais Retorno, que ele traz uma lista com diversos fundos que você pode estar pesquisando também. Só cuidado com isso aqui. Esse é um fundo agressivo, então você quer um fundo de renda fixa simples, pensando em reserva. Fundos conservadores. E não se apega nessa parte de melhores fundos. Por quê? Vamos colocar, por exemplo, 2025. Se eu coloco aqui, vem uma lista com vários. Só que se eu coloco 2024, tem outros fundos aqui. Ou seja, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não é porque um fundo tá dando certo, tá indo super bem, que ele vai continuar assim. É importante você ver o histórico, como que ele performou em outros anos também. Mas nesse site você consegue pesquisar e encontrar ótimos fundos. Inclusive, coloca aqui nos comentários se vocês querem um vídeo específico de investimentos ou de fundos, ou para entender melhor o Tesouro Direto, o programa do governo, ou CDBs, que aí eu vou estar lendo e aí eu, enfim, vou decidir se eu faço ou não esse vídeo, mas aí vai da demanda de vocês. Então você tem os fundos também e a contas digitais remuneradas. Você tem, por exemplo, o Mercado Pago, que é a instituição financeira do Mercado Livre, que se você deixar o dinheiro parado em conta, ele pode render até 105% do CDI, que é um valor bem interessante. Ou você pode deixar no cofrinho, rendendo até 120% do CDI, que é um valor muito bacana também. Bom, essas são algumas formas de onde colocar o seu dinheiro, que eu falei, é uma forma macro, então a gente não está vendo especificamente os ativos ali. Mas como eu falei, se vocês quiserem ver, coloca aí nos comentários. Bom, esse vídeo eu espero que tenha feito sentido toda essa parte de reserva que a gente analisou. Se você ainda está com dificuldade na tua vida financeira ou se você quer elevar o nível dela, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição um formulário para você estar preenchendo para minha consultoria. Assim que eu tiver um espaço na minha agenda, eu garanto que eu vou falar com você, a gente vai conversar. Realmente tem sido uma loucura, mas eu entendo que pode ser uma forma muito interessante de te ajudar. Se você gostou, te incentivo a deixar um like e também a ver esse outro vídeo, porque a gente viu aqui sobre reserva, mas eu tenho certeza que você não só quer aprender isso, mas também a como multiplicar o seu dinheiro com base em princípios e também valores cristãos, como eu falei, para não se tornar uma pessoa dependente disso, mesquinha ou também avarenta. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!